Olá, queridos. Mais uma edição do Foro de Moscou. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro. Eu vou fazer alguns comentários, algumas análises. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Estamos no ar com mais um Foro de Moscou, programa que está pegando na internet aqui da nossa cidade e do nosso estado. E a gente já começa hoje cheio de assunto, né? Não falta moído. É verdade. A gente tem muita coisa para abordar aqui, Bruno. Então, a gente vai tentar ser um pouco mais sintético dessa vez. Às vezes dá vontade de a gente falar muito, mas assim, a gente vai lembrar isso que você falou, um programa que está pegando bem, realmente, a gente está percebendo um bom número de visualizações, as pessoas comentando, as pessoas compartilhando, muita gente deixando comentários também na área lá do YouTube. Isso é muito interessante, porque quando nós iniciamos também as transmissões ao vivo, a gente quer ver também como vai ser essas participações das pessoas no momento da transmissão, né? Tô querendo ver também como é que vai ser esse feedback aí das pessoas durante as transmissões. Vamos aos assuntos do dia? Vamos começar, Bruno, pela sua coluna. Vamos aqui. PSL é alvo de disputa no RN. Você já tinha falado um pouco sobre isso ontem. Você falou que o PSL estava alvo de disputa. Eu até perguntei como ficaria a questão do Daniel Sampaio nessa disputa. E me parece que ele é um dos integrantes dos que estão na briga, não é isso? Ele tem interesse ainda no partido. Não só ele, como o General Girão. O General Girão ainda é do PSL. É um negócio meio contraditório, a pessoa que me explicou, porque eu até evitei botar na matéria os detalhes, porque se eles pediram para sair, como é que eles querem o controle do partido? Essa informação aí que eu achei um pouco estranha. Se eles pediram para sair, querem o controle do partido, Girão está em processo de expulsão, não faz muito sentido. Mas há outros elementos, outros membros, que também querem o controle do PSL aqui no Estado. Vale lembrar, o PSL, embora seja um partido até ano passado, até 2018, um partido nanico, ele hoje é o partido que tem o segundo maior fundo partidário e ele é o partido que tem o segundo maior tempo de TV. Então, todo mundo quer o PSL pelo que ele pode lhe dar. Então, Robson Faria tem interesse em botar alguém dele no PSL. O próprio José Agripino, está meio de fora da política, mas também gostaria de botar alguém da órbita dele ali. Porque, assim, como tem muito partido, os líderes políticos, eles têm um partido e pegam outro, para botar gente dele. Por exemplo, Ezequiel, ele controla o PSDB. Mas ele também tem um outro partido sobre a órbita dele, os Republicanos, né, que está com o Benis Leocádio, mas Benis Leocádio é ligado a Ezequiel. Teve o apoio de Ezequiel para ser o deputado federal mais votado nas eleições de 2018. Então, os políticos sempre tiveram isso. Isso é normal. Antigamente, Sandra Rosado controlava aqui em Mossoró o PMDB, mas ela ao mesmo tempo tinha sobre gente dela no PP e gente dela no PSDB. Hoje ela é do PSDB. O Rosa Albismo, ele tem o PP, mas ele também controla aqui dentro os Republicanos, botou uma pessoa deles lá, eles vão controlar o PDT, vai botar uma pessoa deles lá para organizar uma nominata que vai formar 2 chapões. Então, isso é comum, os políticos terem um partido e controlar outro. Vou dar outro exemplo, Walter Alves. Walter Alves, ele tem o MDB, ele é o presidente do MDB, mas ele tem gente ligada a ele no PTB, controlando o PTB. Então, sempre tem essas questões das lideranças políticas. Então, quanto mais partido você tiver na sua órbita, melhor. E aí, Robson Faria, Zé Agripino, que com certeza vai querer voltar para a política, não vai querer, não se sente aposentado ainda, vai querer buscar uma posição. Muito bem, Bruno. Então, vamos agora passar para outro tema. Como a gente não pode interagir tanto nesses temas agora por conta dos vários assuntos que temos por hoje. Então, eu vou destacar aqui a coluna do nosso amigo querido Saulo Vale. Grande Saulo. Ele publicou aqui: volta a faltar insulinas e insumos na Secretaria de Saúde. As insulinas especiais
Nova Rapide e Tresiba voltam a faltar na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. A primeira está em falta há dias e a segunda acabou às 11 horas da manhã de ontem. Além disso, faltam também insumos para pacientes diabéticos, como lancetas. Aí ele coloca, é um absurdo, cenário que só se repete. E aí, Bruno? Ontem a gente falou de vários problemas envolvendo essa questão da gestão, em vários setores, na educação, como citado no portal do RN. Falta até, o Magno Alves falou, falta até, tem dívidas até com caixões, né? Então a situação agora é com insulinas também, faltando insulina. Virou rotina, né, William? É. E Virou medicamentos que não rotina. podem faltar, né? São medicamentos de uso contínuo, não pode faltar. Virou rotina na Prefeitura de Mossoró, essa questão da falta de insulinas. Sempre falta, sempre está faltando, sempre a explicação é a mesma, sempre a culpa é dos outros, a culpa nunca é da Prefeitura, a Prefeitura nunca assume responsabilidade e vai sendo empurrado com a barriga quando não dá resposta, porque a prática da gestão rosalbista é tentar fazer com que as coisas caiam no esquecimento. Quando dá uma resposta, perdão, se eu espirrar aqui ou tossir, dê um desconto que eu estou gripado. Sempre demorar um pouco para dar uma resposta, tentar ver se o jornalista esquece. Eles vão sempre apostando na tática do deixa para lá, vamos ver aqui se ele esquece. E eu dou sempre uma quarentena para ver se eles dão a resposta. Quando eles não dão, eu publico. Aí depois eles mandam a resposta. Olha, isso aí é rasgar os manuais de assessoria de imprensa. Porque os manuais de assessoria de imprensa dizem que a resposta tem que ser rápida e ágil. Porque é melhor a matéria já sair com a explicação do ente público do que sair sem. Porque depois, daqui que você consiga fazer com que todo mundo que leu a primeira matéria leia também a explicação, fica mais difícil. Mas a tática deles é de não dar explicação, de não dar retorno. E eles vão empurrando com a barriga. Eu sempre digo, lá na assessoria de comunicação da prefeitura, eu digo isso com muita tranquilidade, até porque a maioria lá não vai com minha cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Na assessoria de comunicação lá da prefeitura, eles têm excelentes profissionais. O problema é de método. E o método não são os profissionais que estão decidindo, são os que têm poder de mando. Então, os que têm poder de mando preferem esse método. E eu tenho certeza, eles nunca vão admitir publicamente, por motivos óbvios, mas eles, no fundo, não concordam, os profissionais que estão lá, com essa metodologia do rosalbismo em relação às situações de crise. Independente de não responder ou não, eles são responsáveis, né? Eles precisam responder, mesmo dizendo, não, a culpa é do outro. A culpa não é do outro, a culpa é de quem é responsável pelo setor. A prefeitura deve responder, ela é a autoridade que tem que responder. No caso, a figura da prefeita, do secretário de saúde, é a figura que precisa responder e dar explicações sobre esse caso. Pois é. Ô Bruno, agora vamos passar para outro tema. Mossoró Notícias publicou essa... Está dando o que falar na UFESA, esse material aqui do Mossoró Notícias. Eleição na UFESA, reitor exonera pré-candidato e seus apoiadores. O material aqui fala que já que o clima na universidade, pela sucessão à reitoria, esquentou. O pré-candidato professor Rodrigo Sérgio foi exonerado da reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nesta terça-feira, após a entrevista ao Jornal de Fato no último domingo, onde o mesmo se colocou como oposição ao candidato do atual reitor Arimateia. O que a gente percebe, se lá na reitoria, né, já tá havendo uma movimentação com relação à eleição na UFESA. O Rodrigo Sérgio, ele concedeu uma entrevista domingo ao Jornal de Fato, em que ele atacou o candidato, a gestão do reitor, se colocando como oposição, atacou os demais adversários e se colocou como um nome a ser nomeado, vamos dizer assim, indicado, escolhido, preferido pelo bolsonarismo, que por prerrogativa, né, é o presidente que escolhe o reitor. Mas aí acontece o seguinte, ele
me pareceu um pouco precipitado e insensato ele criticar a gestão do qual ele fazia parte. É meio estranho. Você faz parte de uma gestão dentro da universidade e vai criticar, vai se colocar como opositor àquela gestão que você faz parte. Para mim já foi algo insensato. Em segundo lugar, ele começou a criticar os seus adversários. Criticou o Josivan, dizendo que ele tinha ligações, já foi candidato do PT, coisa desse tipo. Criticou a Ludmila Serafim, que é atual diretora do Centro de Ciências Sociais, dizendo que ela não tinha experiência, mas ela, como todos sabem na UFES, que ela passou por vários cargos lá dentro, foi representante do Consune, foi quase escolhida reitora na última eleição. Então, ela tem uma parcela de pessoas muito importante que consideram e reconhecem o trabalho dela lá. Só que o Rodrigo Sérgio... É uma acadêmica respeitável, né? Sim, ela inclusive, faz parte de várias academias de letras, de ciências jurídicas. Ela tem um trânsito muito interessante também no governo federal, né, entre os deputados. Vamos ter 4 candidaturas, né? São quatro candidaturas. A do Olha, reitor... esse Rodrigo aí, ele é o candidato do bolsonarismo. E o bolsonarismo aqui já se articulou com ele politicamente. Eu encontrei há alguns meses ele com o Daniel Sampaio e outros nomes do bolsonarismo local numa padaria. Aqui eles estavam conversando e eles falando, vamos trabalhar aqui para ele eleger. Eu acho que esse Rodrigo aí só não vai ser reitor da UFES se ele não ficar entre os 3 primeiros. Na verdade é o seguinte, ele tá se colocando como candidato do bolsonarismo, e ele está desempenhando um papel dentro da universidade, segundo alguns relatos, um papel de um bolsonarista raiz, né? Um bolsonarista patente, forte, um bolsonarista mais bolsonarista do que o Bolsonaro. Então, aí ele acha que essa condição de ser bolsonarista é o que vai fazer com que ele seja escolhido, né, pelo presidente. Porque então, ele acha não está apostando em ganhar a eleição, não, que ele não ganha, não. Ele não vai ser o mais votado. Exatamente. Ele está apostando em ficar entre os 3 primeiros, e você ficar entre os 3 primeiros com 10 votos, com 1 voto, ele vai ser nomeado por causa do critério que Bolsonaro adotou de nomear, de desesquerdizar, né, na visão dele, as universidades. Ele já fez isso lá na UFC, porque ele não vai fazer na UFES. Exatamente. Agora, só que ele acredita que vai ser nomeado independente do resultado da eleição. Independente do resultado da eleição. Agora, aí mostra 2 situações que aí eu gostaria de contar aqui. Uma, já mostra um certo perfil antidemocrático do candidato ao não respeitar, digamos, o primeiro lugar da lista tríplice e dizer que vai ser nomeado independente da posição que ficar, até mesmo ficar em terceiro colocado na lista. Se ficar na lista, são 4 candidatos. Pré-candidatos ainda, né? Porque ainda não foram registrados Mas que os outros 3 sejam candidatos, viu? Isso, é verdade. Para evitar um absurdo desse. Aí, olha só, aí tem outro fator. Nem sempre, nos casos estatísticos que foi levantado até pelo Intercept, em metade das universidades brasileiras, onde Bolsonaro teve a prerrogativa de nomear o reitor, em metade ele escolheu o líder, o cabeça da chapa, da lista. Ele escolheu o cabeça da lista. O mais votado. Acho que ele olha assim, só tem esquerdista aqui, então bota logo o mais votado mesmo. E às vezes também tem a questão da influência da universidade do ponto de vista nacional. Né? Estamos falando de algumas universidades, por exemplo, que teve polêmicas, como o FRJ, onde a primeira da lista não tinha sido escolhida, mas terminou sendo. Aqui na UFRN, o primeiro da lista foi escolhido. Há casos que isso não aconteceu realmente, como da UFC, que o reitor da UFC sequer estava na lista. Foi escolhido fora da lista. Então, ele é apelidado de interventor, né? Então, não é bem uma regra essa que esse candidato, Rodrigo Sérgio, está querendo defender, de que vai ser nomeado simplesmente se estiver na lista, e simplesmente pelo fato de ser bolsonarista. Não é assim que tem sido a regra. Né? Mas ele está vendendo isso, ele está querendo cooptar algumas pessoas com esse discurso. Com o discurso, não, eu que vou ser nomeado, Bolsonaro que gosta de mim e tal, tem o apoio do Daniel Sampaio, vamos dizer, coisas desse tipo. Mas, na verdade, o que a gente percebe lá é que as coisas não são bem assim. Existem candidatos também
com bom trânsito, não só na universidade, mas também no âmbito do Ministério da Educação, e isso vai pesar também, né? Outros critérios vão ser considerados também, e a eleição está aí, está rodando aí, está rolando, né? O candidato do Arimatea, o candidato do Arimatea também não é um candidato que se possa considerar como fraco, porque ele tem um apoio do próprio reitor. A Ludmila, ela é uma das, além de ser uma das mais preparadas, ela também é muito sensata nesse ponto de vista. Ela tem um respeito democrático pela escolha, ela respeita a prerrogativa do presidente, ela já deu uma entrevista falando sobre isso, e, ao mesmo tempo, ela tem um bom trânsito entre os professores, os técnicos e os docentes, por conta desse perfil dela mais sensato, mais tranquilo e mais diálogo, né? Então, quando o Rodrigo Sérgio briga com a própria gestão e briga com os adversários, né? Esse tom beligerante, eu não sei como é que a universidade vai encarar dessa maneira. Mas é isso. Vamos passar para o próximo tema. Isso é normal, viu? Hã? Eu não estou muito a acrescentar, não. É o que você disse mesmo. Você está na gestão, você tem que... Ou você está ou você não está. É verdade, né? Você começar brigando e foi exonerado. Aí essa notícia, às vezes, não surpreende por conta da consequência, mas, ao mesmo tempo, surpreende porque quando alguém da gestão começa a se colocar como opositor. Vamos agora para o próximo tema? Vamos. Voltando para o seu blog, Bruno, que traz muitas novidades aí. Depois de 10 anos, o governo do RN inicia ano com calendário de pagamento de servidores. É uma boa notícia, né? Eu fiz questão de botar a foto de Vilma, porque foi o último governo, né? E a coincidência, viu, William? A última vez que um calendário de pagamento anual foi anunciado foi em 22 de janeiro, como ontem. Ah, coincidência, né? Que coincidência. Verdade. E parece que também houve um adiamento da discussão da reforma, né? Do dia 30. Porque é o seguinte, os sindicatos estão pressionando. E a base de Fátima é a base sindical. A base política dela. Então, ela não vai construir uma reforma da Previdência peitando sindicato. E isso pode atrapalhar um pouco o processo, porque tem que reformar. Não tem como. É impossível você fazer uma reforma da Previdência sem se desgastar. Vai se desgastar. Só que ela está tentando construir um consenso com o sindicato. Que sindicato vai consensuar qualquer retirada de direito? Não vai sair consenso aí. Vai sair muita confusão. Ela está tentando minimizar os danos. Então, ela quer aumentar o percentual das pessoas que vão ficar isentas. Porque quem tem um salário mínimo é isento de previdência. Então, ela está querendo ampliar a faixa salarial de isenção para poupar aqui quem ganha menos. Só para olhar aqui direitinho, é isso. A governadora quer mudança quanto à faixa salarial, que terá isenção na contribuição previdenciária, que até o momento era de um salário mínimo. Ela quer dar uma ampliada aí no valor de quem vai ter isenção da contribuição previdenciária. Hoje, o servidor estadual ele paga 11%. Todo mundo. Igual. O ideal, o que fosse fazer proporcional, era elevar todo mundo para 14%. Robson Faria propôs isso. A gente já explicou aqui, mas não custa nada reforçar. O que é que Fátima quer? Ela quer poupar, manter nos 11% quem ganha até 5.300 e acima desse valor fazer escalonado, de 14 a 18. Quem ganha mais de 20 mil paga 18%. Então, é isso que ela quer fazer escalonado. A reforma do Rio Grande do Norte, a Previdência do Rio Grande do Norte, ela é inviável. E se não tomar nenhuma providência, o problema vai só piorando. E, inclusive, para poder pegar os recursos do Plano Mansueto, vai ter que ter reforma da Previdência. Ô, Bruno, vamos agora para o próximo tema? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Assunto... Vamos lá, então. Da família do Bolsonaro, quem é que você conhece? Quais são os meninos dele? O Carlos, né? O Eduardo. Carlos, Flávio B.
E Eduardo? Valavete lá, Eduardo. Eduardo. Mas você conhecia um tal de O mais Renato? perigoso desses aí é Eduardo, viu? Mas você conhecia um Renato? Renato Bolsonaro? O irmão dele. É aquele que já tinha sido funcionário fantasma lá na LERJ, ou na LESP, alguma coisa assim. Na LESP, né? Ele está sendo acusado de ser funcionário fantasma. E ele está fazendo lobby, viu? Em algumas prefeituras do interior de São Paulo, na região do Vale do Ribeira, que é a região onde a família Bolsonaro tem a origem, né, da família Bolsonaro. Está aqui a Uma das figura. mais pobres de São Paulo, viu? Sim. Ele está conseguindo liberação de verbas para essas prefeituras. Ele não tem cargo lá no governo. Que influência ele está usando, né, Bruno? Fosse com o PT, hein? Fosse Frei Chico aí, qualquer outro irmão de Lula. Não, e você lembra que teve aqueles boatos que Lula, o filho de Lula, dono da Friboi, Ferrari de ouro, não é? A Aí, fazenda lá. o irmão do Bolsonaro, ele é frequentador assíduo daquelas visitas matinais do Bolsonaro com a imprensa, sempre ele está por lá. Né? E ele conseguiu uma liberação para a construção de pontes, em algumas cidades. Não é bom. Aí ninguém sabe se nessa relação com as prefeituras se está montando um caixa para ele, porque ele chegou a ser candidato também nas últimas eleições. Foi? Mas ele não pode ser candidato, não, em 2018. Ele só pode ser candidato a presidente. O irmão. Ele não pode ser candidato, não. No caso, ele foi nas últimas, né? Acho que Carluxo só pode ser candidato a vereador porque ele já era vereador antes de Bolsonaro ser presidente. Eduardo Bolsonaro só pode ser candidato a deputado federal porque ele já era deputado federal. E Flávio Bolsonaro não pode ser, como ele vai cumprir 8 anos de senador, em 2022 ele não pode ser candidato a nada, a não ser senador de novo. Uhum. E você sabe por que Carluxo, você nunca se perguntou por que Carluxo é deputado? Por quê? Porque Carluxo ele era do PSC. Aí ele não pôde migrar para o PSL. Aí para não bombar o PSC lá no Rio, ele preferiu não ser candidato. Por isso que Carlos fica lá, como vereador federal. Carlos é do PSC até hoje. Ô, Bruno, ainda falando de Bolsonaro, essa informação saiu hoje na Folha. Pobre Moro. Bolsonaro disse que Moro ficará na justiça se parte da segurança for recriada. Essa seria mais uma derrota do ex-juiz da Lava Jato, desde que assumiu o Ministério do Governo Federal. Na verdade, um está tolerando o outro, né? Como diria Carlos Santos, é uma sincera hipocrisia. E outra coisa, me parece aí, com essa decisão, que há uma tentativa de enfraquecer, tirar mais poderes do Moro, e isso eu acho que já em vista nas próximas eleições. Já que o Moro está sendo muito assediado, a mídia corporativa está elogiando bastante, né? Publicando pesquisas destacando ele na frente, e esse perfil aí de sempre... O Roda Viva, né, fez aquela entrevista com ele agora. Ele fez subserviente em relação ao presidente. William, tem um detalhe. O que eu vou dizer agora é extremamente contraditório. Mas você vai compreender. Eu acho que o pessoal que está assistindo, que o público desse programa é inteligente, vai compreender também. Bolsonaro, apesar de ser estúpido, ele não é burro. Entendeu? Uhum. Ele não é um cara tapado politicamente. Até porque ninguém tapado politicamente chega a ser presidente. E ele é muito coerente. Às vezes a gente fica falando, não, ele toma essas decisões, mas do ponto de vista da lógica fascista de Bolsonaro, ele é muito coerente. Ele sempre consegue fazer coisas dentro da linha. Ele não foge da linha. Ele já sabe. Onde é que Moro pode, nesse ministério, se destacaria mais? Em qual área? Como, Bruno? Não entendi a pergunta. Em qual área Moro se destacaria mais para o grande público nesse ministério da configuração atual? Não, a segurança. Ele se destaca na segurança. Mais. Inclusive, Inclusive, ele tem falado muito da redução de homicídios, que vem desde do governo Temer, mas ele vem enaltecendo isso.
E, na verdade, esse ponto crucial, isso que você colocou agora, essa questão que você pôs, tem sido crucial, porque retirou do Moro exatamente a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos votos de ouro. Exatamente, exatamente. Porque se como os índices de criminalidade estão diminuindo, todo mundo está surfando. Fátima Bezerra aqui surfa, Bolsonaro surfa, Moro surfa. Só que o Moro está puxando para ele, que ele pegou. Foi até uma coisa que Ciro Gomes observou na campanha. Deslocar a posição nos presídios dos chefes das facções, dos presídios federais. Então ele pegou, trouxe, fez todo esse movimento. E tudo isso aí contribui também para diminuir a criminalidade. Bolsonaro já percebeu, ele vai recriar a pasta da segurança e deixa Moro só com a caça corrupta. E aí tira o que vai mais chamar a atenção do povão. Isso. Porque isso aí é um caminho para Moro ter inserção na população mais pobre, que é quem sofre mais com a insegurança. Então o Bolsonaro vai tolher a galinha dos votos de ouro de Sérgio Moro, que pelo menos não teve a hipocrisia de dizer que registraria em cartório que ele nunca seria candidato a presidente. Inclusive, ele disse, muitos já fizeram isso e depois foram candidatos. Eu não posso dizer. Resumindo, Sérgio Moro é candidatíssimo a presidente. Ou Bolsonaro nomeia ele ministro do STF quando Celso de Mello aposentar, ou Moro vai enfrentar ele pela faixa da direita para conquistar. Da faixa da extrema-direita, né? Porque a boa parte da extrema-direita já abraçou o Moro. É verdade, Bruno. E o Moro, o Bolsonaro, ele disse que essa decisão dele de desvincular e criar um outro ministério da segurança não ia agradar o Moro. Ele falou, não, o Moro não vai gostar dessa decisão, não. Realmente, o Moro não ia gostar justamente por essas razões que você colocou, mas ele vai gostar disso, né? Mas, com certeza essa Moro gostou. Essa aí ele gostou. Né? Não gostou da decisão do Bolsonaro. Essa decisão de Fux é absurda, viu? Fux derruba a decisão de Toffoli e suspende regra do juiz de garantias por tempo indeterminado. Na verdade, me parece, Bruno, não sei se você vai concordar, é uma mera ação de uma justiça totalmente partidarizada, né? Voltada para a política. Não mais uma decisão politiqueira de Fux. Exatamente, porque ele, como lavajatista, né, tem aquela expressão do Moro, in trust, né, que foi vazado, e também tem essa questão de matar no peito, né, eu mato no peito, aquelas expressões do Fux que ele já gostava de usar também. Então, aí quando surge essa questão do juiz de garantias, que não era uma discussão, um projeto ou uma ideia, já era uma lei, a Assembleia, o Congresso já tinha aprovado, o Bolsonaro já sancionou, o Toffoli apenas deu um prazo de 6 meses para que fosse instalado o juiz de garantia, mas ele simplesmente agora, uma decisão dele assim, deu na cabeça dele, não, eu vou acabar com isso, não vou fazer, que se dane o Congresso, que se dane o presidente. É uma coisa muito estranha. Né? Feliz de Fux. Você acha que isso prospera? Não. Quando o Toffoli voltar, ele desfaz. William, tem um assunto que eu queria trazer aqui no programa. Não sei se você chegou a ler, mas você vê a confusão do senador Stevenson com o prefeito de Encanto, Atevaldo Nazário. Não, conta aí. Olha só. Stevenson propôs uma emenda para o município de Encanto de 250 mil para construir um abatedouro. E aí ele procurou o prefeito pelo WhatsApp. Prefeito, precisa resolver essa questão do CALC para poder a gente enviar o projeto, para poder garantir a liberação da emenda. Aí o prefeito vai e diz, eu estou resumindo a conversa, quem quiser depois pode olhar lá no blog. O prefeito vai e diz, 250 mil não dá nem para começar o abatedouro. Eu prefiro e vou ficar com a fama de que fez mais uma obra e não terminou. Eu prefiro que a questão dos ônibus que eu tinha proposto. Se não for isso, eu não tenho interesse nessa emenda, não. E Stevenson ficou indignado
pegou, printou a conversa e espalhou, deu entrevista esculachando o prefeito na Rádio Obelisco, lá de Pau dos Ferros. William, num primeiro momento, eu achei que Stevenson tinha razão, embora ponderasse que ele não deveria expor esse tipo de conversa, porque isso cria uma desconfiança para ele em relação à classe política, e não é bom para um representante não ter confiança para um diálogo. Tem diálogos que não dá para ficar expondo publicamente. Nem tudo deve ser dito. Até porque é uma questão estratégica. Mas olhando com calma, o prefeito tem razão. É porque a gente tende a olhar muito para essas prefeituras de cidades pequenas, os prefeitos, como pessoas um pouco rústicas, né? Mas se você for olhar, o prefeito tem razão. Se ele sabe que não dá para fazer a obra com 250 mil, que ele ia enganar a população, é melhor não aceitar. Eu acho que Stevenson agiu um pouco por inexperiência política, e essa história vai acabar revertendo lá em Encanto a favor do prefeito. Mas foi um pouco... Eu acho que o senador deveria ter tido um pouco mais de cautela em relação a esse tipo de divulgação. O que é que você acha? Não, é verdade, Bruno. Assim, eu acho que na verdade, assim, esse tem sido um perfil também um pouco assim do próprio Stevenson, né? Às vezes esse negócio de fazer o print e publicar é uma atitude um pouco assim, às vezes até deselegante com relação a essa relação que ele tem com as prefeituras. Isso pode repercutir mal para ele também. Eu concordo com você. Olha, o prefeito diz assim, ó, se for matador, eu não vou querer, não. Primeiro, 250 não dá nem para começar. Eu iria ficar com uma obra sem condições de terminar. Fico aguardando os ônibus, caso o senador possa ajudar. Encanto agradecerá. Ou seja, o prefeito não disse nada demais. Sim. Ele apenas ofereceu uma outra alternativa em relação, não dá para construir esse abatedouro com 250 mil, então os ônibus, para mim, também eu estou precisando, deu outra alternativa. Eu entendo aqui o lado do prefeito. Nessa eu estou com o prefeito, embora tenha uma consideração muito grande por Stevenson, um apreço muito grande por ele, mas nessa o prefeito tem razão. Não, é claro, né? O prefeito sabe onde ele pode aplicar o recurso. E também o prefeito aí, ele também mostrou bastante respeito com o Stevenson em oferecer uma outra alternativa. Olha, a gente pode também tentar, a cidade também está precisando, então vamos abrir aqui porque esses ônibus uma outra opção. É ônibus para levar o povo para a faculdade, para estudar em Pau dos Ferros, que é um centro educacional importante. É para isso os ônibus. Sim. Então, eu acho que o prefeito não está equivocado, não. O prefeito tem razão nessa história. Exato. Não precisava de uma ação intempestiva. Bastava tentar chegar numa conversa aí, eu acho que resolveria esse problema aí facilmente. Até porque não é nada demais para fazer o tamanho, né? Transformar isso num problemão, né? Um problema assim, simples, não dá para construir, então vamos agora isso aqui. Tá bom, vamos resolver de que maneira a gente pode construir os ônibus. Eu vou dar um exemplo de emenda feita de forma intempestiva. O campus de Apodi da UERN está pronto? Não, acho que não, né? Por que está se arrastando essa obra? Fábio Faria não consultou a UERN, foi olhar, botou emenda, depois ele largou de mão o assunto. Ficou por isso mesmo. Já se gastou um bocado de dinheiro, mas não levantou uma parede ainda, porque os recursos não chegam. Isso. Até porque o autor da emenda, tá mais nem aí, a obra parou. Então, é preciso observar isso. Não adianta garantir o dinheiro para começar, se o dinheiro para terminar não chega. É verdade. Ô, Bruno, vamos aqui para um outro tema. Já estamos perto de concluir essa edição do Foro de Moscou. Você soube dessa pesquisa, né, da CNT-MDA,
Bolsonaro lidera a intenção de voto para 2022, seguido por Lula. Coloca aqui o presidente Bolsonaro com 29,1% das intenções se as eleições fossem em 2022. E Lula com 17%. É uma diferença importante, né? Diferença importante e os dois com desempenho muito alto para pesquisas espontâneas. Porque as pesquisas espontâneas não é apresentada uma lista de candidatos. É o que vem à cabeça, né? Geralmente, quem consegue muito na pesquisa espontânea consegue 10, 12. Lula aparece com 17. E olha, Lula tem pouco espaço na mídia. Quando ele aparece, é apanhando. Isso. Bolsonaro apanha muito da mídia. Só que, por outro lado, essa mesma mídia exalta bastante a política econômica do governo dele. Ou seja, Bolsonaro apanha por um lado, embora ele reclame muito da mídia, mas por outro ele também recebe muito apoio. E Lula é só pancada. Então, para Lula é um resultado importante e para Bolsonaro muito importante. Porque um presidente, no exercício do mandato, ter 29% de intenção de voto numa pesquisa espontânea há 2 anos e 10 meses da eleição é muito significativo. Não pode se deixar de considerar. Olha só, o terceiro colocado é Ciro Gomes. 3,5, né? E Moro em quarto. Sérgio Moro em quarto. Sérgio Moro em quarto. Aí Haddad está no exercício do cargo e é preciso lembrar, se você somar aí Haddad, Lula e Dilma, você vê que o PT está naqueles 20%, 20% que o PT tem do eleitorado, chegando a 30%. Isso. E Bolsonaro está naqueles 30% dele. Isso. A gente tem que entender que o bolsonarismo ele é uma realidade. Não sei se ele veio para ficar, mas ele vai durar. O bolsonarismo é um fato consumado. Bolsonaro representa uma parcela da população que não tinha um representante para chamar de seu. E a nossa classe média ela é ultraconservadora. Converse. Vá num bar, qualquer bar aqui do centro de Mossoró, que anda o cara que é o cidadão médio. Converse com ele. Ele vai falar mal de gay, vai dizer que o lugar de mulher na cozinha, essas barbaridades aí que ele diz, muita gente diz. É porque a gente vive em bolhas. Eu mesmo, no meu ciclo social, fui me reduzindo as bolhas. Para evitar treta, não gastar tempo com o que não importa, com certas discussões estéreis. Aí você vai reduzindo o seu ciclo de amizade. Mas há 5 anos eu tenho um ciclo de amizade mais amplo e essas coisas aí são ditas de forma corriqueira. Então, a gente vai com o tempo, essa questão, a gente foi se reduzindo muito as pessoas que a gente tem mais afinidade. Os grupos de WhatsApp, eles têm a dissidência e a dissidência da dissidência. Mas foi bom você ter citado essa observação. Uma parte social. Bruno, foi interessante você ter feito essa observação aqui, essa análise em cima do lance aqui, considerando os outros candidatos que têm uma ligação, por exemplo, com Lula. O Haddad tem 2,3, aí aparece também aí a Dilma com 0,3, aí outros candidatos que poderiam agregar mais votos, e também o fato que Bolsonaro está em evidência. Como é espontâneo, então o primeiro nome que vem à cabeça do entrevistado, então ele está em evidência, e Lula, quando não é negativo, como você colocou, ele é silenciado. Há também um pacto na mídia corporativa de silenciar as ações do presidente, do ex-presidente Lula. Então, hoje, por exemplo, o ex-presidente Lula vai se reunir com o pessoal do MST e não se noticia nada, não se sabe nada disso. Por quê? Porque há também uma espécie de pacto de silenciamento do ex-presidente Lula. Isso também afeta na hora de uma escolha. Atualmente, visto que o Bolsonaro está em evidência, ele é o presidente, está sempre na mídia, mas como isso vai ser em 2022? Vamos colocar numa situação de campanha, né? De trabalho mesmo, de ação. Projetar algo para 2022 nessas condições também revela uma situação, por exemplo, que Bolsonaro não está com os seus 30% de preferência. Ele tem um tronco comum, segundo o Datafolha, de
ele tem um tronco sólido de 12% de bolsonaristas, daqueles raiz mesmo, que votam nele de qualquer maneira. Então, será que ele, até 2022, vai conseguir se manter nesses 29% ou vai parar lá nos seus 12%? Pois é, a gente tem que aguardar. Pode ser que ele caia. Tudo. A palavra-chave aí é economia. Isso. Economia estiver bem, ele Então, samba. não sei se é sobre o levantamento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que não vê, que não vai, até 2025 não vai haver melhoras nos níveis de desemprego no Brasil. Deve ficar em torno de 12% ainda em 2025. Então, quer dizer, se não houver qualquer ação ou algum fenômeno aí econômico que possa mudar esse cenário, a OIT não está prevendo uma mudança positiva nos ventos do emprego no Brasil. Isso é preocupante e pode afetar também a reeleição do Bolsonaro, se ele vier com esse discurso de desenvolvimento econômico e mantendo uma legião de 12 milhões de desempregados, né, Bruno? Pois é. Vamos ficando por aqui? A gente tem só um último tema, que já está chegando a hora. Estou preocupado com o tempo. Não, mas o tempo a gente tem só 3 minutinhos para falar rapidinho sobre isso. Uma ação da Receita Federal que intimou mais de 30 artistas por contratos com a Globo. É interessante isso aqui, porque os artistas da Globo, os mais caros, eles são pejotizados, né? Eles atuam, trabalham na Globo, mas como empresas que prestam serviço. Aí o que acontece segundo a Receita? Eles, em vez de pagar 27.000% de imposto de renda, eles estão pagando em torno de 6% a 15% de imposto por ser uma empresa. E dependendo de onde essa empresa esteja baseada, tem municípios que esse imposto pode ficar até menor. Então, é isso que a Receita está questionando. A pejotização de alguns setores, e principalmente nesse setor da TV Globo. A TV Globo, ela alega também, e muitos estão alegando, que é uma ofensiva de Bolsonaro diante das declarações da Globo. Então, está havendo uma devassa nos seus funcionários e tal, para tentar intimidar a TV Globo. Mas essa pejotização, por outro lado, também já está virando uma coisa muito normal, né? Não é só na Globo, né? Não é só na Globo, não é só no meio artístico, é no meio jornalístico, né? Também, outras áreas. Eu já recebi uma proposta de uma emissora de TV lá de Natal, em que acertou tudo, rotina de trabalho, tudo pronto. Faltava só eu ir lá em Natal, levar a documentação para a gente fechar. Aí ligaram para mim um dia antes. Bruno, você tem CNPJ? Eu disse, CNPJ para quem? Não, porque a gente vai lhe contratar pelo seu CNPJ como empresa. Eu disse, acabou a história, dá certo não. É verdade. Aí a questão, a Receita está no papel dela de cobrar os impostos. Agora, se for realmente com intimidação, aí é um problema. Mas se for uma ação de cobrar os impostos devidos, então algumas empresas em Mossoró que também fazem isso, devem ficar atentas, viu? Vamos ficar atentos, porque eu temo muito que as instituições do governo, que o governo controla, Polícia Federal, Receita, entre outras, acabem se tornando um instrumento de ação política. Eu temo muito por isso. Como a Polícia Federal foi, né? Bruno, então vamos ficar por aqui. Política. A Polícia Política. Ou como dizia o Paulo Henrique Amorim, a polícia aecista. Vamos ficando por aqui? Vamos. Então, queridos do Foro de Moscou, obrigado por assistir mais uma vez essa edição, mais uma edição do Foro. Compartilhe esse nosso material, essa nossa edição, curtam, porque ajuda a expandir também as nossas transmissões. Ative o sininho e vamos continuar nessa fase experimental para que a gente possa depois voltar com as transmissões ao vivo. Comentem também, gente, lá embaixo aí no YouTube. Vocês deixem seus comentários lá se gostou, se não gostou. Ou comente também os temas que a gente está abordando, se a gente está falando muita besteira ou não. Né, Bruno? Pode xingar. Pode xingar, pode elogiar, pode criticar, pode sugerir pautas também. Pode botar dedinho para baixo também. Não tem problema não. Eu acho bom botar dedinho para baixo.
Então, aqui é um espaço democrático onde todos podem participar. Então, gente, a gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, último programa da semana, né, Bruno? Então, até amanhã, Exatamente. gente. Valeu, pessoal.